Segundo consta, os trabalhos apresentados aqui estão no mesmo nível que é apresentado aí no resto do mundo. Então é o caminho, estou mostrando o caminho das pedras. Quem estiver interessado, comece pelo estudo, procure o professor Anderson, que deve abrir novas turmas aí. Conta a parte. Só alegria. Tem muito estudo, matemática, o professor passa alguns medo na gente, tem umas provas que duram 24 horas, né, professor? Tem algumas coisas assim, mas no final todos sobrevivem e dá tudo certo. Pode passar o próximo. Como que nosso trabalho lá? Uma das perícias que a gente faz é a perícia de comparação de locutor, utilizando voz. E por que a gente utiliza voz? A gente utiliza a voz como uma identificação pessoal. Da mesma forma que a gente pode ser identificado pela impressão digital, pelo DNA, a voz também, ela identifica a pessoa. E a gente usa isso para poder fazer as perícias e comparar um áudio de quem que é aquela pessoa. Então, a gente consegue, pode passar o próximo, a gente consegue identificar pessoas a partir da voz. Vou perguntar quem que é essa pessoa, ver se alguém sabe aqui. No fim do século, haverá 600 milhões de pessoas em estado de pobreza absoluta, segundo afirma o relatório do Banco Mundial. Tá. Então, pode passar o próximo. A gente reconhece, apesar de a gente não saber exatamente o que está se passando ali, né, com o nosso treinamento, com o cérebro, a gente consegue identificar a pessoa. Hoje, a gente tem um trabalho lá de perícia de voz, assim, a gente trabalha com a Polícia Civil, né, as autoridades do Poder Judiciário, o Ministério Público, então eles mandam duas vozes e perguntam, é da mesma pessoa? Então a gente tem uma voz padrão, uma voz questionada, e a gente vai procurar características naquelas vozes para poder dizer se elas são as mesmas vozes ou as vozes diferentes. Que características que são essas? Pode passar? A gente faz uma avaliação sociolinguística de como que a pessoa fala, o sotaque. Por exemplo, tem uma pessoa que fala entendimento, não sei se vocês conhecem, e então são formas peculiares da pessoa falar, que geralmente a gente não encontra em outras pessoas, né? Tem qualidade vocal, que é mais na área de fonoaudiologia, análise acústica, que é essa que usa softwares para extrair alguma medida da voz, espectrograma, pitch, formantes, a prosódia, que é a forma como a pessoa fala mais rápido, fala mais calmo. E isso a gente faz na mão, assim, tem que ouvir o áudio várias vezes, extraindo aquelas características, anotando, depois escuta o outro áudio, vai extraindo, e depois tenta fazer essa comparação. É um exame demorado, demora aí 1 mês, 2 meses para fazer, para ficar pronto. E aí a gente, no trabalho, no curso, durante o curso lá com o professor, existia várias possibilidades de a gente aplicar a inteligência artificial no nosso trabalho. Mas aí, com o decorrer do curso, foi amadurecendo, e a gente escolheu aplicar nessa perícia de voz, dado a demora que era para fazer essa perícia. Acho que com você. Então, aí a gente pensou, como que a gente consegue colocar a inteligência artificial para ajudar nesse exame, nesse contexto? Aqui a gente já teve as palestras anteriores que ajudaram a esclarecer bastante esse conceito, que é o que a inteligência artificial efetivamente faz. A gente pega um monte de dados e tenta extrair padrões desses dados. Aqui é um exemplo clássico de redes neurais e como que essa extração de padrões pelo viés de uma rede neural. Então aqui, por exemplo, é uma rede neural que olha para uma imagem e diz se nessa imagem tem um carro. E para fazer isso ela usa a extração de características, e aqui cada quadradinho desse aqui é uma característica que foi automaticamente encontrada pela rede. Então assim, para a gente é até um pouco confuso, dá para extrapolar um pouco e tentar entender que isso aqui é um pedacinho redondo que normalmente aparece em imagens de carro, que faz parte do pneu,
Isso aqui eu também não faço ideia de porquê, parece uma colmeia aqui, mas são características que a rede neural automaticamente aprendeu dos dados e que ajuda ela nesse discernimento de se tem ali um carro ou não. E a ideia, então, seria para a gente usar nesse contexto, a gente esquecer essa extração de características manual. Não que a gente vai fazer isso, a gente vai continuar fazendo isso aqui também, mas a inteligência artificial ou o algoritmo que a gente está desenvolvendo, ele não vai olhar para isso aqui. Ele vai olhar para cá, ele vai fazer uma extração de características automatizada. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas, também sou perito da seção e explicar um pouquinho, de uma maneira até um tanto quanto simplista, na medida do possível, né? Porque aqui a gente tem várias formações, então, para poder ser mais abrangente, vou tentar simplificar ao máximo possível. Bom, a nossa solução, ela trata de voz, áudio. Inicialmente, então, é necessário que haja um pré-processamento da voz. Como é a qualidade da voz que a gente utilizou para desenvolver esse nosso software? Ela é uma voz coletada em estúdio. Nós possuímos um estúdio lá na nossa seção, onde nós trabalhamos, e com a ajuda de colegas lá do Instituto, a gente foi coletando vários áudios que, inclusive com o apoio de outros institutos de perícia do Brasil, a gente foi desenvolvendo um dataset de voz significativo, para poder ser utilizado no aplicativo, no software. E após essa etapa de pré-processamento do áudio, a gente gera uma estrutura, que na verdade é uma imagem, que ela se chama espectrograma. Como eu repito, né, nem todo mundo é da área de exatas, mas é uma imagem que representa a sua voz. Ela tem aquelas nuances lá, que ela varia de pessoa para pessoa, que varia muito de várias características da pessoa. Por exemplo, o seu trato vocálico, a própria anatomia da pessoa vai estar representada ali naquela imagem. Claro, isso aí existem inúmeros parâmetros para poder que seja gerado essa imagem. Também é um quesito que foi colocado na nossa pesquisa. Após a gente ter essa imagem que representa a voz da pessoa, entra a parte da inteligência artificial, mais especificamente, como o professor Anderson disse, a parte do Deep Learning, que é a parte das redes neurais, que elas tentam um pouco que simular como que o cérebro humano faz a intuição das coisas. E aí ela faz esse estudo em cima das imagens que você passou para ela, e com isso ela vai tirar padrões, tirar características de acordo com o que você disse a ela. Se você diz que a voz dessa pessoa é dessa pessoa aqui, ela vai encontrar padrões. Se você der vários áudios da mesma pessoa, ela vai encontrar um padrão. E é assim que nós fizemos. Pode passar, por favor. Então, de uma forma geral, o funcionamento do sistema é deste modo. Tendo o nosso áudio padrão, que é um áudio que a gente conhece a autoria, um exemplo real do nosso trabalho é um delegado tem uma interceptação telefônica, que ele suspeita que seja uma pessoa X, e ele não sabe, na verdade, né, que pessoa é, e ele é apreendida uma pessoa que ele acha que é a pessoa do áudio. E aí ele envia essa pessoa para a nossa sessão, a gente coleta a voz dele, a gente identifica a pessoa com documentação, tudo. Então é um áudio padrão, é um áudio que a gente conhece a autoria. E o áudio questionado é um áudio de WhatsApp, da interceptação, por exemplo. Você tem que descobrir qual é a autoria dele. Então, os dois áudios têm as características extraídas pelo esse nosso sistema de inteligência artificial. Ela vai reconhecer o padrão dos dois áudios e depois fazer um confronto para saber qual a similaridade entre essas características. Não cabe aqui entrar em detalhes no cálculo, mas a precisão que a gente tem atualmente, no estado hoje do software, é de 97%. O programa está no estado de protótipo, funcional, só que, contudo, como eu
disse anteriormente, são vozes colhidas em estúdio. Elas não representam a vida real. Os dados colhidos no mundo real, os dados que possuem ruído, tá? Ruído das mais várias formas, né? E a etapa agora que nós estamos trabalhando é de fazer a adaptação desse software para a realidade da perícia, que é essa realidade do mundo real, que é o áudio com muito ruído, porque é o que a gente costuma dizer lá, se chegou para a perícia, provavelmente o delegado, o juiz, o promotor não conseguiu fazer nenhuma inferência sobre aquele dado. Se chegou uma placa de veículo, que é um exame que nós fazemos lá, quer dizer que ele não conseguiu ver a placa de veículo, a informação já está de uma qualidade muito baixa. Assim também é com áudio. E aí nós precisamos ajustar agora o nosso software para a nossa realidade. Então, só para complementar, você volta com o slide, por favor. A gente fez uma brincadeira lá, quando a gente estava colocando essa imagem, que é, a gente está com 97% de precisão, mas a gente está jogando o dado bem de pertinho, que é, a gente está facilitando a nossa vida. De que jeito? Com vozes colhidas em estúdio, tudo com baixo ruído, com condições ideais. E então, assim, por isso que é um protótipo, é uma prova de conceito. A gente viu que o negócio funciona, mas agora tem que ensinar de novo a rede com dados reais, né? Dados que acontecem na realidade. Os desafios de usar IA nesse tipo de problema e nos demais também começa com conhecimentos multidisciplinares. A gente tem que juntar muita coisa e tem muita mão na massa, tem um processo de aprendizado também que é razoavelmente custoso. Tem um alto custo computacional, então a gente depende de computadores potentes, com configurações específicas, que ficam rodando por muito tempo para a gente conseguir fazer esse treinamento da rede e ela conseguir chegar em acurácias dessas que a gente está falando. E principalmente dados. A gente precisa de dados de qualidade que vão refletir o que a gente quer ensinar para a rede. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente precisa de um banco de vozes que aconteça de verdade nesse contexto que a gente precisa. Só voltando um pouquinho, essa questão dos dados, ela também tem que refletir toda a variabilidade que acontece. Então, por exemplo, a gente tem dados de WhatsApp, a gente tem dados de interceptação telefônica, a gente tem dados que são limpos, com muito ruído, com pessoa falando com gírias e etc. Então, assim, tem muita variação e esses dados eles precisam contemplar toda essa variação, senão alguma coisa pode passar despercebida pela rede que a gente está tentando ensinar. Aqui, assim, então, esse é o nosso case e a gente levantou também a questão de poder se utilizar essas mesmas técnicas em outras áreas da perícia também que a gente poderia tentar achar padrões, que seriam, por exemplo, a comparação de impressões digitais. A gente aqui cita um artigo em que já tem gente pesquisando isso, então assim, não é coisa da nossa cabeça, já tem gente pesquisando isso lá fora. Comparação microbalística também, já tem gente vendo, que são coisas que fazem bastante sentido o uso de IA, na verdade, porque é uma comparação para tentar encontrar similaridades entre duas coisas. E com certeza já tem gente pesquisando também. Caracteres em placas, que aqui o que acontece muitas vezes, no nosso caso da perícia, é que a imagem está degradada o suficiente para o ser humano já não conseguir identificar. Então o desafio ele é maior do que normalmente uma aplicação comercial teria. Ainda assim tem gente pesquisando e tem trabalhos na área. E muitas outras que a gente não chegou a verificar se existe pesquisa nisso, mas que a gente imagina que também possa dar certo, como verificação de edição em áudios, imagens e vídeos, estilo de escrita no sentido de as palavras que a pessoa usa, as construções gramaticais, etc.
exame grafotécnico e etc. Bom, é isso, pessoal. Aqui a gente não entrou tanto na parte técnica. Aqui tem o nosso folder aqui que explica um pouco mais de detalhes. Se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, também pode conversar com a gente depois.